Mais um jogador ex-futebol português fecha com vitória para a sequência do ano. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esse jogador, que inclusive é ex-Goiás. Eu, como torcedor do Verdão, quero dar o meu pitaco, tá? Minha opinião sincera a respeito desse jogador, se pode ou não ser um titular, até quando vai o seu contrato, mapa de movimentação e bater um papo a respeito desse elenco do Vitória. Da mesma forma, sobre o Douglas Costa. Vi alguns torcedores comentando nas redes sociais, falando, pô, será que esse cara ainda pode ajudar em um cenário de Série A, por exemplo, no Vitória? O salário dele lá no Fluminense não era tão absurdo assim. Quero comentar aqui com vocês também sobre esse jogador e trazer, para qual cenário ele deve se mudar na sequência do ano. Será que cabe aí no Barradão? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 60 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e conferir também o nosso canal de cortes, o link na descrição com os trechos mais curtos de cada um dos vídeos que gravamos. É importante a gente chegar nesta marca de 1000 inscritos por lá, para ter um canal secundário aqui na plataforma, então se você puder dar essa moral, eu agradeço bastante. Para começar a apostar na Esportiva VIP, a partir de R$1 via Pix, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse mais novo contratado da diretoria do Vitória. E eu, como torcedor do Goiás, não poderia deixar de gravar esse vídeo sobre o Carlos Eduardo, que teve sim um bom destaque pelo Verdão entre 2015 até o comecinho da Série B de 2018. E sendo sincero com vocês, acho que é um jogador que pode sim agregar dentro do Vitória. Se o torcedor tiver a expectativa de que o Carlos Eduardo vai marcar 10 gols e dar 15 assistências nessa Série A, pode tirar o cavalo da chuva, tá? O Carlos Eduardo é até um bom jogador, se a gente olhar em termos técnicos, de tentativa de drible, etc. Mas o índice dele de acerto em finalização, por exemplo, é algo que ainda deixa a desejar. Infelizmente é o futebol de hoje, tá, galera? Não tem muito o que a gente fazer. Qualquer jogador que o Goiás, o Coritiba, o Vitória, o Criciúma, o Cuiabá for contratar, dificilmente o cara vai marcar mais do que 5 gols na Série A. Infelizmente é o futebol de hoje, tá? Onde a parte técnica é muito ruim e os clubes também acabam tendo essa disparidade muito grande em relação aos principais adversários da primeira divisão. Então, sobre o Carlos Eduardo, tá? Ele chega em Salvador nesta sexta-feira, informação também confirmada pelo canal do Dinâmico, o Globo Esporte, um abraço aí pra galera. Tinha vínculo lá na Turquia até julho da temporada que vem e deve fechar com Vitória só até o final do Campeonato Brasileiro, com uma opção de renovação contratual por mais 2 anos. Acredito que esta opção é se as duas partes concordarem, em um acordo, chegando em um acerto ao final da temporada. É uma contratação que, sendo sincero com vocês, eu faria para a sequência do ano. Se você perguntar para o torcedor do Goiás, do Red Bull Bragantino ou do Estoril Praia, onde o Carlos Eduardo jogou no futebol português no ano passado, marcou 2 gols em 13 jogos, ou no Atlético Paranaense, ele vai te falar isso. É um jogador que tem sim essa velocidade, essa explosão, essa característica de um drible curto, de 1 contra 1, de puxar o contra-ataque, mas na definição de jogada tende a errar bastante. Uma coisa que eu acabo percebendo desses jogadores que voltam do futebol europeu, igual o Carlos Eduardo estava aí, passou em Portugal e na Turquia, é que pelo menos em algumas tomadas de decisões, posicionamento, eles voltam um pouco mais inteligentes, principalmente no futebol português. Esta é a minha expectativa com o Carlos Eduardo. No Goiás ele teve sim bons momentos. Em realidade de Série A, em 2015 ele marcou 2 gols. Naquele ano era um jogador jovem, ainda entrava no segundo tempo. Pelo Atlético Paranaense também teve sim um bom momento em 2020, tanto é que naquela temporada ele marcou 8 gols e deu 5 assistências. Então é esse jogador velocista. Acho que no elenco hoje do Vitória, acho que não tem assim nenhum jogador que talvez possa correr tanto quanto ele, mas mais rápido, mais ágil do que aquela característica do Carlos Eduardo quando esteve aqui no futebol brasileiro, não tem. Mas é um jogador que precisa ter o emocional em dia, tá? Principalmente com a pressão, agora voltando para um grande clube no futebol brasileiro, essa questão de ter a torcida em cima, algo que, por exemplo, ele não teve no Red Bull Bragantino, com todo respeito, mas não tem como comparar, o nível de pressão no estádio do torcedor do Red Bull, nas ruas, enfim, do que em relação ao Vitória. Em relação ao Estoril Praia, muito menos. Do Alanyaspor também lá no futebol turco, que tem sim uma torcida apaixonada, mas também não se compara aqui com o futebol brasileiro. Acho que nisso o Vitória vai precisar ter um cuidado com o Carlos Eduardo, mas é uma contratação que eu faria. Já até indiquei ele para o Vitória em outros momentos, tá? Acho que pode sim agregar na sequência do ano. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Carlos Eduardo nesta última disputa do Campeonato Turco.
um mapa muito mais preenchido do que se a gente comparar, por exemplo, com a época dele no Goiás, no Atlético Paranaense, onde ele jogava principalmente na ponta esquerda. Era um mapa muito preenchido mais pelo lado esquerdo, com essa característica de trazer a bola da direita para dentro. Lá no futebol turco e também em Portugal, eu observei a movimentação dele caindo mais pelo meio, aparecendo em uma posição mais centralizada, invertendo também com algum dos meias ou até mesmo com um dos pontas. Pode ser uma sugestão aí também de como o técnico Thiago Carpini possa utilizar o Carlos Eduardo no decorrer da Série A. Lá no Alanyaspor, pegando aqui os números dele completo, 31 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência. Desses jogos foi titular em 19 deles, agora chegando em definitivo no Barradão. Pode deixar também o seu pitaco a respeito do Carlos Eduardo, se você acha que é uma contratação que faz sentido. No meu entendimento, o Vitória precisa sim se reforçar com pelo menos 2 pontas. Acho que o Carlos Eduardo é um jogador que sim, agrega, tá? Eu mesmo no ano passado, o Goiás chegou a procurar o Carlos Eduardo novamente, eu aceitaria ele em uma realidade de primeira divisão. Não seria agora para o Vitória que eu falaria que seria uma péssima chegada, não. Mas não é esse jogador para resolver isso, fique bem claro, tá? O Carlos Eduardo pode chegar e ser esse goleador, enfim, conseguir ser um nome de muito destaque na Série A, pode, porque assim, já demonstrou técnica, o Vitória pode embalar, ok, isso faz parte do futebol, mas o natural é o Carlos Eduardo chegar e ter uma dificuldade para disputar a posição com os outros jogadores já dentro do atual elenco. Então eu não pararia nesta contratação. Pode chegar, agregar, engatar uma boa sequência, mas é um jogador muito irregular. Eu contrataria um cara mais caro, com mais experiência em Série A, até mesmo com números melhores do que o Carlos Eduardo nos últimos anos. Por exemplo, pelo Atlético Paranaense, dá para dizer que foi a última boa temporada dele em 2020, né, onde marcou 8 gols e 5 assistências. De lá para cá, uma temporada de 2 gols no Atlético, no ano de 2022 não marcou nenhum, 2023 mais 2 aí no Estoril, e na temporada agora, né, lá no futebol europeu, 4 gols na Turquia. Pode deixar o seu pitaco sobre esse jogador e quem que você buscaria para a sequência também. Para você apostar no próximo jogo do Vitória é na Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Lá você pode começar a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Pegue o link e coloque mais emoção nessa próxima partida do Vitória, como por exemplo nesse jogaço contra o Grêmio. Vitória do Leão fora de casa está pagando 4,20 a cada real apostado. Um empate a 3,20 também lá no Rio Grande do Sul. Vitória do Grêmio 1,82. As outras odds também para a rodada, o empate entre Bahia e Corinthians pagando 3,50. Vitória do Atlético contra o Vasco a 1,87. Vitória do Fortaleza contra o Atlético Goianiense 1,49. E o empate de Juventude e São Paulo pagando 3,15. Você pode também selecionar o seu bilhete, palpitando, por exemplo, em cada um dos jogos da rodada, aumentando também a sua cotação. Dentro desse próprio jogo do Vitória, tem mais 119 possibilidades de apostas, como por exemplo quantidade de gols, cartões, número de escanteios, enfim, é um mundo de possibilidades na Esportiva VIP. O link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, e você ganha 100% de bônus também no valor do seu primeiro depósito, até R$600 com a Esportiva VIP. Completando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Douglas Costa. Óbvio que é um nome polêmico, o torcedor pode olhar agora e falar, putz, Guilherme, mas será que faz sentido? O cara não foi bem lá no Fluminense, no Grêmio também causou muita polêmica. Sim, mas sobre o salário dele. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, ele recebia fixo no Grêmio R$440 mil. É um absurdo, assim, para um trabalhador normal, né, aqui do Brasil, de fato é um salário astronômico. Mas, por exemplo, o Vitória pagava quase isso para contar com o Luiz Adriano. Eu sei que são dois jogadores experientes, enfim, mas é uma opção dando sopa no mercado da bola. Eu vi alguns torcedores comentando, né, nos posts em relação à contratação aí do Carlos Eduardo, comentando, pô, será que o Douglas Costa não seria um jogador melhor, mais útil, enfim, um cara mais experiente? Sendo sincero com vocês, eu faria esta aposta, tá? Sendo bem sincero aqui, para a sequência do Brasileirão, ele rescindiu o seu contrato no Fluminense após 22 jogos e uma assistência. Essa informação confirmada também pelo Globo Esporte na tarde desta quarta-feira. Desta forma, fica livre no mercado. Existe um interesse de um clube turco na sua contratação, algo que já tinha acontecido desde o final do ano passado. Ele até quase viajou lá para a Europa, mas acabou recebendo um telefonema do Fernando Diniz, né, e acabou fechando com o Fluminense. A temporada do Fluminense também é muito ruim. Quando eu comentei sobre o Carlos Eduardo, eu citei isso.
da necessidade do Vitória não colocar todas as expectativas de que o Carlos Eduardo vai chegar e resolver. Eu contrataria um nome mais experiente, um cara mais cascudo, que mesmo em uma fase ruim, tecnicamente também no aspecto físico, acho que o Douglas Costa seria sim esta opção, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, dependendo da situação contratual, né? Esse salário dele era 50% do direito de imagem, o restante ele seria completado em 60% das partidas, né, que disputasse pelo Fluminense, caso ele entrasse em campo, e tinha também um contrato que estabelecia premiações de acordo com títulos. O contrato dele no Fluminense era até a metade do ano que vem, e ele poderia ganhar no máximo 550 mil lá no Fluminense. Um jogador de fato com muita experiência, não só aqui no futebol brasileiro, mas também principalmente na Europa, né? A última, vou deixar aqui para vocês também, o mapa de movimentação do Douglas Costa nessa Série A pelo Fluminense, principalmente na ponta direita. Apesar de poucos minutos, aquela mesma característica do Douglas Costa, ex-Bayern de Munique, Juventus, né, de trazer essa bola da perna canhota para dentro, buscando um arremate de fora da área. Na época ali do Bayern de Munique, em 2015, na Juventus também, em 2017, foi um jogador extraordinário, né? Óbvio que não é aquele mesmo atleta, né, não tem como a gente comparar, mas eu não acredito que ele não possa render mais nada, tá? Mesmo com 33 anos de idade, acho que é um cara que tem sim uma lenha para queimar. No ano passado, pelo La Galaxy, nos Estados Unidos, em 22 jogos, marcou 4 gols e também deu 7 assistências. Pelo Grêmio, onde causou aquela enorme polêmica, depois de vir do Bayern de Munique, ele marcou 3 gols e deu 2 passes em 28 aparições. Fez sim uma temporada ok, mas a forma que acabou se despedindo foi de fato lamentável, né? E agora também o torcedor não quer nem saber dele mais lá no Rio Grande do Sul. Revelado no próprio Grêmio, ele surge no profissional em 2008, é contratado pelo Shakhtar já em 2009 e fica por lá até 2015. 2 boas temporadas no Bayern de Munique, foi negociado com a Juventus, começa muito bem em 2017, mas a partir de 2018, né, teve ali uma lesão, parou também de ser convocado frequentemente para a seleção brasileira, até volta para o Bayern, não se destaca, e de lá para cá vem jogando poucos jogos, né, nessa média de 28, 25, 23 em cada uma das temporadas. É um fator também de se preocupar. Pode deixar a sua opinião se você gosta do Douglas Costa, se você faria esse tipo de investimento. Um cara que está 100% aí livre no mercado, né, após estas partidas disputadas aí pelo Fluminense, 22 e 1 assistência. Até mesmo, né, olhando um cenário talvez do ano que vem, se ele for, por exemplo, para o futebol da Turquia, ou quiser voltar, né, aqui para o futebol brasileiro, é uma opção no mercado. Pela seleção brasileira, marcou 3 gols em 31 jogos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer a sua aposta na Esportiva VIP. O link no primeiro comentário fixado a partir de R$1. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!